Olá pessoal, esse é mais um vídeo do nosso Quinta com Deus e hoje nós vamos refletir sobre o propósito de Deus em meio aos dias difíceis. Quero aproveitar e pedir para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Primeira Reis, capítulo 17. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para que o alimente. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Esse pequeno texto fala de um momento na vida de Elias, quando Deus o chama e pede para que ele passe um tempo em um lugar chamado Querite. Esse lugar chamado Querite não era um lugar agradável para que Elias estivesse. Ali foram dias bastante difíceis, porém Elias experimentou naqueles dias a provisão de Deus. E esse texto nos ensina muitas coisas a respeito dos dias difíceis, dos dias em que nós passamos algumas dificuldades. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, em algum momento você passou por dias bastante difíceis, ou pode ser que até agora esteja passando. Então entenda uma coisa, algo que Elias nos ensina, primeiro, é que ele saía de todo aquele cotidiano, de todo aquele momento de bastante movimento, de bastante barulho, para que ele pudesse ouvir a Deus. Nesses dias é importante que nós possamos parar um pouco no nosso dia e dar ouvido ao que Deus está falando conosco. Ouvir a Deus fez a diferença na vida de Elias. Outra coisa também que nós podemos perceber nesse texto é que Deus dá uma direção para Elias, mas essa direção que Deus estava dando para Elias incluía a provisão de Deus. Então, fique certo de algo. Se Deus está falando com você, se Deus está dando uma direção para a sua vida, certamente Ele também já está dando a provisão que você precisa. Deus não vai te direcionar em algo e não te respaldar naquilo que Ele está direcionando. Por isso que é tão importante entender, parar e ouvir a voz de Deus, porque aquilo que Deus está falando, Ele vai sustentar. Algo também que nós podemos aprender com Elias nesse texto, diante da situação e dos dias que Elias estava vivendo, é que Deus não mostrou todo o processo para Elias. A cada passo que Elias dava, Deus mostrava qual era o próximo passo, qual era a próxima etapa. Porque Deus não vai nos mostrar o processo todo. Ele sabe que nós precisamos passar por um processo para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer e nos tornar pessoas semelhantes a Ele, que possamos ter o caráter de Cristo em nossas vidas. Mas para isso, nós vamos ter que confiar em cada etapa do processo. Deus vai sempre nos dizer qual é o próximo passo. E quando nós cumprimos o próximo passo, Deus vai nos direcionando às novas etapas que Ele tem para as nossas vidas. Ou seja, diante do que nós estamos passando, nós precisamos lidar com cada fase, com cada processo, com cada etapa e cumprir cada uma delas, seguindo a orientação e a voz de Deus. Algo também que é interessante nesse texto, se você continuar lendo os versículos, você vai perceber que há um momento que o riacho ele se seca. Aquele riacho que Elias bebia da água, ele se seca, porque havia uma palavra de Deus para Elias, uma nova palavra, uma nova direção para que Elias pudesse ir a outro lugar. E foi necessário que naquele momento o riacho se secasse. Eu acredito
que se o riacho não tivesse se secado, Elias talvez ficaria ali naquele lugar, porque para ele já estava bastante cômodo aquela situação. Mas quando o riacho secou, isso levou Elias a entender que já não era mais o tempo dele ficar ali e ele sair rumo a um novo propósito de Deus. E o que eu entendo com isso? Que há dias na nossa vida que o riacho realmente seca, que os dias parecem que se tornam mais difíceis, os problemas parecem que ficam maiores, nós olhamos e falamos, e agora? O que nós vamos fazer? Não tem mais água no riacho, mas é justamente aí que Deus está nos impulsionando, nos conduzindo para viver os planos que Ele tem para as nossas vidas, os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Então, os dias difíceis na vida de Elias foram dias que ele pôde experimentar a provisão de Deus, comendo pão, comendo carne, bebendo água. Mas também foi os dias que ele pôde entender que aquela etapa, aquele momento, ele já havia cumprido. E agora ele precisava dar mais um passo rumo aos planos e aos sonhos de Deus. Amém? Que essa palavra possa frutificar no teu coração e que nós possamos confiar no Senhor em meio aos dias difíceis. Deus te abençoe.